Bom, o tema é liderança. Então, nós vamos falar como podemos liderar. Na verdade, eu tenho um conceito pessoal de liderança. Todo cristão é um líder. Desde que você aceitou Jesus Cristo, você deixou de estar na arquibancada. Você passou a ser participante do jogo. Então você é um líder. Né? Você é um líder na sua casa, você é um líder no trabalho, você é um líder na igreja. E líder não significa que precisa ter um grupo de pessoas para você estar conduzindo. Você pode ser um líder em que as pessoas olhem você e vejam alguém em que podem seguir, em que podem confiar. Uma pessoa que fala coisas, argumentos, que você vê que tem um fundamento, uma fundamentação bíblica. Então, isso é liderança. O líder também, ele está, como todos nós estamos, inseridos numa palavra grega. Não sei se perceberam, mas eu gosto um pouco de grego, né? Mas um pouquinho só. Palavra grega, cosmos. Cosmos significa sistema. Então, o mundo é um sistema. Então, nós, como cristãos, como líderes, nós estamos inseridos no sistema, no cosmos. Não podemos bancar o avestruz, e com o avestruz, segundo dizem, né? Quando está com medo, ela procura um buraco para enfiar a cabeça e acha que está salva, né? Pelo contrário, aí que ela se expõe, né? Mas não podemos ser semelhantes a avestruz. Nós temos que estamos no meio desse sistema e somos desafiados por esse sistema. Diariamente, quem trabalha, quem está na escola, está sendo desafiado. Por quê? Porque nós estamos vivendo momentos, hoje mais do que nunca, momentos de muita transformação social. Hoje, os grandes estudiosos falam que estamos vivendo uma sociedade pós-moderna. Ou seja, já não é mais moderna, passou a modernidade. Nós estamos vivendo uma sociedade pós-moderna. Ou outros dizem pós-industrial. E, no fim, o que nós estamos vivendo é um momento de grande convulsão social. Né? De grandes, as pessoas, reivindicações, de grande descontentamento, né? E também de muita vandalismo e outras coisas. Agora, há 2, 3 horas atrás, na televisão, teve a informação, né, de que o presidente do Egito foi deposto. Né? Então, as coisas ocorrem assim, rapidamente, e você fica a par. Lá no Japão, se acontecer Deus queira que não, né, um outro tsunami ou terremoto, qualquer coisa, você vai participar, porque vai aparecer as coisas tremendo dentro das casas, tá? E você vai ver em tempo real. Né? E o que ocorre? Então, nós estamos inseridos, isso eu quero que vocês guardem, nós estamos inseridos dentro de um sistema do qual nós não fazemos parte. Vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Nós não fazemos parte desse sistema, mas vivemos nesse sistema. Então, nas reuniões que nós temos, na célula, nos lares, vamos ter que enfrentar, provavelmente, esse sistema, esses problemas. Vamos ter, porque virão pessoas como convidados, visitantes, até pessoas da igreja mesmo, que têm dúvidas, que carregam um monte de dúvidas, vão vir e vão depender do andamento que nós vamos dar, a sequência de tirar essas dúvidas deles. Né? Como nós vamos elucidar essas coisas? Nós temos que estar capacitados para isso. Nós temos que estar sabendo como o sistema funciona, tá? Mas nós não fazemos parte dele. Né? Conhecendo o inimigo. Né? Tem um grande autor de um livro, Potestades, Principados e Potestades, que fala que nós devemos conhecer o inimigo. Qualquer dia eu vou conhecer esse autor. Hein? Bom,
Quatro pontos importantes, ou quatro situações importantes, que nos traz esses movimentos de sociedade. Na verdade, os nossos relacionamentos aí com o mundo e no mundo, eles são cada vez mais superficiais. Né? É uma verdade. Quem não concordar, por favor, né? Se quiser também enriquecer, por favor. Senão eu vou ficar falando aqui, né? 3 horas sem parar. A Bia gostou. Binha, né? Binha. 3 horas sem parar. Bom, as pessoas estão cada vez mais individualizadas, né? Individualistas. Se o cara pensa, é nele, o resto vive em volta dele. Onde quase não há vínculos mais, não há vínculos verdadeiros, por vezes até na família. Já disse várias vezes, a família, os vínculos familiares, eles estão esgarçados. Né? Já não são mais aqueles vínculos do século XIX, do começo do século XX. As famílias agora, elas convivem, vivem no mesmo teto, mas não se relacionam. Né? Não se relacionam. É o pai que chega tarde porque trabalha no horário, ou levanta cedo. E eu sei que são problemas que nós vivemos. Eu vivenciei isso, né? É um problema que eu, quando estudava, né? Então, já estávamos casados e primeiro ela sozinha, né? Então eu, para não deixá-la sozinha, comprei um cachorrinho. Só que o cara me vendeu como cachorrinho e era uma cachorrinha. Deu um trabalho depois, quando ela cresceu. Bom, mas ela já não ficou mais só. Eu chegava às 11h30, meia-noite em casa, eu chegava estropiado, porque levantava 6 horas da manhã para ir trabalhar. Né? Depois nasceu o Dani, e ainda eu estava fazendo pós-graduação. Então aí mas nunca deixei de estar junto. Tá? Chegando aos momentos que a gente sabia que estava ali, estava sempre junto com ele. Tá? E quando ele precisava levantar à noite para ir no banheiro ou qualquer coisa, porque era pequenininho, ele não chamava a mãe, não. Ele chamava lá do quarto dele, Nê era eu. Né? Aí lá ia eu. Está o vínculo, então nós temos que buscar manter esse vínculo. Se ainda há tempo, e sempre há tempo, esse vínculo tem que ser refeito, restaurado. É amizade. Né? A amizade. Bom, então, situações que nós nos encontramos, onde o conforto pessoal é mais importante do que o convívio com o próximo. Alguém tem alguma dúvida disso? Não é o que nós vemos aí? Quem é que aí fora se preocupa com o próximo? Ninguém, difícil. É um convívio que quase não existe. Segundo, onde não há compromisso nem comprometimento, se não houver algo a ganhar ou vantagem a levar. Ninguém assume uma responsabilidade, um compromisso, se não tiver uma vantagem, ou se não vai ganhar nada. Né? E aí, no mundo é assim. Então, nós temos que estar inteirados disso. Por quê? Porque nós vamos, um dia, mais dia ou menos dia, nós vamos enfrentar esses problemas com pessoas que vão nos procurar. Com pessoas que estão dentro desse sistema. E que nós precisamos ajudar. E como ajudar, né? Onde temos acesso a muitas informações, mas quase não retemos nada de fato. Sabemos muito e praticamos pouco. É verdade, né? Há tanta informação que é difícil se absorvê-las todas. Sabemos de tudo, mas, na verdade, né, quase nada se pratica. E, por fim, contesta-se tudo e todos. Esquece-se ou despreza-se a palavra de Deus
e tudo é relativizado, né? Semana passada, fim de semana, né, teve a Marcha para Jesus. É da Renascer, tá bom, tudo bem, mas existe uma finalidade, né? Foi uma marcha que teve aproximadamente 400 mil pessoas. Não vi em jornal nenhum. Uma fotozinha saiu na Folha de domingo, uma fotozinha dizendo a Marcha para Jesus, mais do Feliciano do que da marcha. Agora, meia dúzia de gay vai na Avenida Paulista, né? E para a Avenida Paulista, e aí saem em letras garrafais várias fotos no jornal. Mas agora foram desmascarados, né? Os organizadores da parada gay falavam em 4 milhões e foi comprovado que não tinha nem 600 mil pessoas. Eles são exagerados em tudo, né? São muito exagerados os gays. Mas o que eu quero dizer é que veja como está tudo relativizado, quer dizer, aos interesses. Eles querem conduzir as pessoas para os seus interesses e não conduzir as pessoas para o que é a realidade, para o que é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas não existe isso. Nós estamos sendo, nós não, né? Graças a Deus, mas as pessoas aí fora estão sendo manipuladas. Estão manipuladas totalmente, né? Você veja, fizeram essas passeatas, né? Muito bom. Foi um negócio no começo bem espontâneo, né? O povo saiu às ruas, mas agora vê como já estão manipulando. Já mudaram o assunto. Agora o assunto é a reforma política. Ninguém falou em reforma política, nós estamos falando contra a corrupção, contra essa turma de safado que está lá. E não contra. Vai reformar. E o que vai acontecer agora? Quais são os itens da reforma política? Bem, o primeiro item é o financiamento da campanha. Vai ser público. Sabe quem vai ganhar com isso? Um partido só, que tem maioria. O resto vai ficar devendo até a camiseta, né? Então, vejam como são manipulados. Bom, e por que eu estou falando isso? Porque, como eu disse no início, nós vivemos nesse cosmos, nesse sistema. Não somos dele, mas nós convivemos aí. Então temos que aprender, tá? Temos que aprender a analisar esses fatos e poder dar a nossa versão, a versão cristã para isso. E é isso que é o papel de um líder, né? De um cristão. Como eu falei, todo cristão é um líder, né? Senão fica um cristão que está, né, sendo empurrado pelos outros. O cristão tem liderança, ele está na frente, né? O nosso estandarte é Jesus Cristo, né? E onde está o estandarte está a liderança. E nós, como cristãos, estamos ali, tá? Bom, como vencer esse momento, né? Essas mudanças, esse grito da sociedade, essa manipulação dos líderes? Como vencer isso? Como levar as pessoas que nos procuram, muitas vezes angustiadas, muitas vezes com problemas, né, em dúvidas terríveis, como conduzir? Então, a resposta é através da comunhão e da edificação. Através da comunhão. Se a pessoa foi para o nosso grupo, a pessoa de fora, a primeira coisa que ela tem que notar é que ali existe comunhão. Em segundo lugar, que existe edificação. Não estamos ali só para estarmos comungando uns com os outros, tá? Mas para nos edificarmos. Bom, comunhão é uma porta aberta por onde podem entrar todos os filhos de Deus, certo? Não importando onde e como estejam.
a igreja é um foco de comunhão. Porque nós aceitamos, apesar de todos nós pecadores, também aceitamos pecadores que nos buscam e que nos procuram. Né? Então, não importa como ou onde estejam, toda pessoa ela pode participar da comunhão, né? Que nós temos nos grupos. Até aí tudo bem? Vocês estão muito quietos. Bom, ocorre em qualquer lugar e a qualquer hora. Não só nas reuniões, mas a comunhão ocorre em todos os momentos. Nós, como cristãos, vivemos em comunhão uns com os outros. Né? Nós estamos convivendo em comunhão. E isso é importante. Por quê? Porque se não houver a comunhão, como está escrito, a porta é aberta. Se essa porta estiver fechada, não há como nós comunicarmos com as pessoas que nos procuram, que nos buscam. E mesmo entre nós. Já imaginou se nós não tivéssemos comunhão entre nós? Né? Não tivesse o cafezinho que a Cris fez para nós, né? As bolachinhas, as nossas conversas, né? Já pensou como seria? Cada um chegava, boa noite, tudo bem? E ia para o seu cantinho. Né? Uma coisa difícil para brasileiro, então, não é nem pensar. Então, é importante a comunhão, ela é a porta aberta para nós. Nunca devemos fechar a porta da comunhão. Isso é um ponto importante, hein? Depois você passe uma caneta, uma marca-texto amarelo. Nunca devemos fechar a porta da comunhão. Nós temos que estar em constante comunhão. Viu, Marta? Tem mais uma. Tudo é comunhão. Pontos comuns. O que nos une? É a igreja, é sermos cristãos. É Jesus Cristo que nos une. Cada um de nós vamos ver depois, nós temos pensamentos diferentes. Cada cabeça é uma sentença. Nós temos costumes diferentes. Nós temos educação diferente. Mas o que nos torna um? É a comunhão. Através de Jesus Cristo. Não só isso, não. Os preconceitos também. Que nós temos que nos despojar muitas vezes. Né? Então, para ter uma verdadeira comunhão, nós temos que nos despojar dos nossos preconceitos. Né? Às vezes uma pessoa da igreja ou vai buscar numa reunião dos lares, talvez não esteja no mesmo nível, né, social que nós temos. Isso já aconteceu muitas vezes, né, em outras oportunidades. Talvez ela esteja mal vestida, talvez esteja necessitada, até com fome, necessitada, que entrou lá para você salvava um sanduichinho, alguma coisa. Né? E temos que nos livrar disso. Né? Temos que mostrar a comunhão a essa pessoa. Né? Nós temos inúmeros exemplos de como se venceu obstáculos, né, que as pessoas colocavam com a igreja. Por quê? Por causa da comunhão. Ele percebeu, e nós vamos ver aqui mais adiante, que fazia parte do todo. Eu faço parte desse grupo. Se eu faltar, vou fazer falta. Vão perceber que eu estou faltando. Né? Isso é importante. Né? O grupo ter essa noção. Bom, nós nunca devemos fechar a porta da comunhão, mesmo que hajam discordâncias doutrinárias ou de qualquer outro tipo. Discordâncias doutrinárias de qualquer... Então, como eu falei, nem todos pensam como nós. Né? Nem todos pensam. E também nós não somos donos da verdade. A verdade está aqui na palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas
Hoje, no relativismo, dizem que não existe mais uma verdade absoluta. Cada um é dono da sua própria verdade, o que é um erro. Né? Existe uma verdade absoluta. Ela está na palavra de Deus. Ok? Bom, a comunhão implica de forma vertical, ou seja, forma vertical, em mais amor, obediência e comunhão com o Senhor de forma permanente. Não é essa forma oscilatória, né? Eu na igreja, estou em comunhão com o Senhor. Saiu da igreja, salve-se quem puder. Né? Até lata de lixo, sai chutando. Né? Acho que não tem mais lata de lixo, né? Agora é saco de lixo. Né? Bom, no meu tempo era lata. Então, essa forma permanente e vertical de estarmos em comunhão com o Senhor. E também, por consequência, a forma horizontal, que é entre nós, a comunhão com o próximo, a qualquer momento e em qualquer lugar. Nós fazemos parte desse grupo que comunga com as pessoas. É valorizada, né? Porque muitas vezes no mundo aí fora, como eu falei no início, é individualismo. As pessoas não estão preocupadas com os outros. Então, o cara está no meio de uma multidão e ele está sozinho, como se tivesse só ele, mas ninguém, porque ninguém liga para ele. É estação do metrô, né? Quem é que pega a estação metrô no horário nobre? Eu peguei uma vez só, nunca mais. Porque entrei quando não queria entrar e saí quando não queria sair. Então agora a gente pega lá das 2 às 4, né? É um horário bom para pegar metrô, das 10 ao meio-dia. É nesse horário que eu pego, não vou mais não. Esse negócio de 18 horas, você vai parar lá no Brás, lá no Tucuruvi, sei lá onde. Itaquera, já pensou em Itaquera? Cheia de corintiano assim. Já pensou? Cheia de corintiano em Itaquera e você lá. Ou então lá na Palmeiras Barra Funda, né? Cheia de palmeirense também. Putz, é difícil. Não sei qual dos dois é pior. Bom... Acho que ele vai, no próximo ano, ele vai me nomear para missionário lá na Somália, viu? Os piratas lá na Somália. Bom, brincadeiras à parte. Eu posso ter comunhão com alguém sem ser necessariamente edificado. Você só tem a comunhão, sem ser necessário. Então, por isso que uma está ligada à outra, certo? Com ele, mas jamais poderei edificar ou ser edificado se não tiver comunhão. Eu posso ter comunhão e não ser edificado. Vamos conviver aí em comunhão, mas não vai se falar da palavra de Deus, não vai se edificar ninguém. Agora, para ser edificado, não tem como ser edificado se não tiver comunhão. Porque a forma que você tem de estar junto com as pessoas, de comungar, é que nos leva a ter a oportunidade de edificar, e a pessoa de ouvir. Por quê? Porque ela já agregou a amizade, já está inteirada, como você falou, o cara já está se sentindo parte do grupo. Então é importante. Por quê? Porque aí você entra com a palavra.
Então, a facilidade de edificar. Então, vejam a importância da comunhão e a edificação. A comunhão é extremamente necessária, é uma porta aberta para você conquistar as pessoas. E depois, então, para edificá-las. Ok? Bom, comunhão depende da presença de Deus em mim. É o meu sacerdócio diante de Deus. Você ser acessível às pessoas, estar pronta a comungar, significa ter as mesmas ideias, os mesmos objetivos, né? Estar com os mesmos princípios. Então, para você comungar com uma pessoa, né, você tem que ter a presença de Deus, para que essa comunhão seja uma comunhão que leve à edificação. Ok? Edificação depende do mover do Espírito Santo em mim. É a expressão do reinar de Cristo em mim diante do mundo. Aí tem alguns textos que depois vocês podem ler. Então vejam, a comunhão depende da presença de Deus em mim. A edificação depende do mover de Deus em mim. É a expressão do reinar de Cristo em mim diante do mundo. E aí, tudo bem? Muito bem. São muito inteligentes. Verdade. Realmente eu gosto de dar palestra para vocês, porque realmente a gente percebe que existe um feeling. Eu falo sério, eles pensam que é brincadeira. Quando eu brinco, a turma fica tudo séria. Agora, quando eu falo sério, todo mundo dá risada. Hã? Falando sério. Bom. Treinamento de líderes. Treinamento de líderes. Os 5 princípios dados a Moisés. Aí, isso aqui eu tirei o primeiro texto eu tirei do livro A Guerra contra os Santos, de J.P. Lois, que é a comunhão, né? Comunhão e edificação. E agora, o treinamento de líderes, tirei do Cajado do Pastor, de Ralph Mahoney, certo? Nós precisaríamos ler aí. Alguém trouxe Bíblia? Oh, acabou comigo. Então, já que você trouxe a Bíblia, abre em Êxodo, capítulo 18. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Você está folhando demais aí. Você está folhando demais. E capítulo 18, versículos 13 a 27. O que nós percebemos aí? Vou só dar a primeira letra. Delegação. Moisés estava quebrando a cara. E o povo estava sofrendo, porque chegava lá cedinho e ficava o dia todo para resolver um problema com Moisés. Né? E ele também estava estressado, né? Ele até chegou a um ponto e falou assim, ó, me mata, dá um jeito em mim, porque eu não estou aguentando mais. Né? Então, o sogro é importante muitas vezes. Né? O sogro deu esse conselho, né? Que é delega, divide em grupos, né? De acordo com umas qualidades, alguns conceitos. Não foi assim, você vai ser. Teve condições, teve conceitos a serem obedecidos. E nós notamos aí que fala, né? Escolher entre pessoas, como é que fala? Pessoas capazes. Então, você está nessa missão porque você foi escolhido e porque é uma pessoa capaz. Certo? Agora, não basta ser uma pessoa só capaz. Né? Você tem que ter outras qualidades também. Né? Mas a principal seria essa. Para ser capaz, ter motivação, né? E ter conhecimento. Eles tinham conhecimento. Que ninguém pode dar o que não tem. Essa é a verdade. Né? Então, tem que ter conhecimento da palavra.
E aí, então, aprender também a delegar, ou seja, treinar outros para ajudá-lo. O grande segredo dos grupos familiares é a multiplicação. Multiplica-se líderes, cria-se líderes. Líderes são formados nessas reuniões de grupos familiares, certo? Então, treinar outros que vão se multiplicando, que vão crescendo. Né? Tem igrejas, por exemplo, lá em Santarém, tem a igreja do pastor Eiber, não sei se ele ainda é pastor, se é bispo, ou apóstolo, não sei, mas a igreja dele tinha 1.500 células em Santarém, é metade da cidade. E todas se reuniam na quarta-feira. Então ele saía com um grupo dividido, né, pastores, e passava pela célula. Ele simplesmente só passava para ver como é que estava, está tudo bem, isso aqui. E essas células iam se multiplicando. Né? Então, as reuniões que ele fazia, como essas que nós estamos fazendo, de liderança, eram feitas no ginásio da cidade, que não cabia na igreja, não cabia na cidade. Ele cresceu, a igreja cresceu, multiplicou por causa dessa... Mas foi por causa do pastor Eibe? Não. Foi porque a liderança, né, comprou a briga e treinou outros, e outros compraram a briga e treinou outros, e foi assim, está crescendo cada vez mais. Né? Isso é importante. Mas não foi de uma hora para outra também. Né? Ele ficou vários anos patinando, até que, de repente, o mover do Espírito se deu e começou. E as pessoas começaram a compreender. Por isso que são importantes essas reuniões, para que nós possamos, vocês, que são líderes, possam colocar em suas mentes que a importância de treinar, a importância de evangelizar, a importância de edificar as pessoas na palavra. Por isso que vocês são importantes, como eu disse no começo. Não foi brincadeira, não foi elogio de verdade, Deus. Bom, segundo, uns ensinam aos outros. Eu não vou ler os textos, porque senão vai demorar e vocês depois leem. Tá? Uns ensinam aos outros. Existe na matemática que chama de progressão geométrica. Tá? Por exemplo, se eu, durante um ano, evangelizar uma outra pessoa, são duas. Eu e mais o cara que eu evangelizei. Certo? Duas. Agora, se no outro ano, no segundo ano, eu evangelizar mais uma, e o cara que eu evangelizei evangelizar mais um, são 4. No terceiro ano, olha, uma vez por ano, não é tão trabalhoso assim, né? Evangelizar mais uma pessoa, esse outro, serão 8. Certo? Depois 16. Você sabe, em alguns anos, 10 anos, quantas pessoas serão evangelizadas? A partir do que eu evangelizei e esse foram sendo evangelizados? São exatamente 1.024 pessoas. Já não caberiam mais aqui na igreja. Temos que fazer 2, 3 cultos, tá? Por domingo. Perceberam? Se eu evangelizar uma pessoa por ano, que não é, né, nada de sobrenatural. Em 30 anos, o Marrone fez as contas, eu nem coloquei aí, estava 8 bilhões e 400 milhões de pessoas, que a progressão é geométrica. Ou seja, maior que a população da Terra, que hoje é 7 bilhões. Estariam todos evangelizados. É claro que isso aqui é uma utopia, é um exercício matemático, porque mesmo quando você evangeliza, nem sempre a pessoa que foi evangelizada vai evangelizar outra. Mas se você cortar pela metade, vamos dizer, em 10 anos, em vez de 1.024, 500 pessoas. Já não está de bom tamanho? E, não sei, o número também não interessa. Interessa é que nós estamos motivados nisso.
que eu estou motivado em evangelizar uma pessoa, pelo menos uma por ano. Uma das coisas importantes de ter mantendo a escola dominical aberta é que raro domingo que não aparece uma ou duas pessoas pela primeira vez. Apareceu o Ralph com a esposa, depois trouxe a mãe, agora sumiu, porque ele tinha um problema de droga, né? Deve estar em tratamento. Apareceu o Filipe, que agora está na Europa viajando, mas disse que quando voltar, inclusive vai trazer as fotos para mostrar para a gente. Está firme, vem nos cultos. Apareceu o Robson e a esposa, que esqueci o nome. Velha é uma desgraça, né? Então, tem sempre alguém para você dizer, olha, apareceu. Por isso que vale a pena ter a porta aberta. São 10, 15 pessoas, mas no meio dessas 15 tem duas que não... Primeira vez que apareceram, que estão aí. Ok? E assim também nas reuniões nos lares. Bom, vamos em frente. Depois, ainda nesse texto, está ensina-lhes a Bíblia, né? No capítulo 18, versículo 20, fala exatamente isso. Ensina-lhes, ensina-lhes as leis, para que eles possam julgar, possam liderar convenientemente as pessoas. Ensina-lhes as leis, ok? Bom, mostra-lhes o trabalho a ser feito. O líder dá exemplo. O líder não é só falar, não. Existe uma diferença entre administrar e liderar. Coisas são administradas. A igreja, os bens, são administrados. Temos pessoas que administram. Pessoas são lideradas. Não dá para misturar as coisas. Ninguém quer ser administrado. Nós aceitamos ser liderados, mas não sermos administrados. Não somos coisas. Então, mostra-lhes o trabalho a ser feito através do exemplo. Porque conforme os chineses, que são muito sábios, existe um ditado que vale mais um exemplo do que 1000 palavras. É uma verdade. Ok? Transfira a unção. Então, em Números 11, 16, 17. Alguém pode ler para mim? Qual é o ponto-chave desses dois versículos? Transferência de unção. Transfira a unção. Você é ungido, você foi chamado, é escolhido, é ungido do Senhor e vai dar continuidade a esse trabalho. Então, aquelas pessoas que estão se capacitando, transfira a elas essa unção também. Não retenha só para você. Tem gente que tem dons, você nem sabe quais são os dons que tem, por quê? Porque o cara guardou tudo, está tudo dentro dele. Né? Esses dons são meus, ninguém pega. Quando ao contrário, né? Lembra da parábola da figueira? Quem se lembra? Jesus foi buscar frutos, né? Figueira viçosa, toda cheia de folhas, né? Aí ele chegou lá, nenhum fruto. E o que ele fez? Se não dá fruto, então não serve para nada. No outro dia a figueira estava lascada. É a mesma coisa conosco, é a metáfora dos dons. Deus te deu dons, mas
esses dons são dons do Espírito. E eles geram fruto do Espírito. Você recebe dons para dividir com as pessoas, para beneficiar as pessoas, não a si mesmo, as pessoas. Dom não salva, mas dom é como a própria palavra fala, é um presente de Deus para nós, para que você use, não em seu benefício, mas em benefício do seu próximo, dos seus irmãos. Então, quando Jesus for procurar na árvore sua lá, né, na sua árvore, for procurar frutos, espero que não encontre só folhas, né? Certo. É. A verdade não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Nós estamos aqui para cumprir o que Ele quer de nós, espera de nós. Agora, os resultados, é Deus quem faz. Né? Não somos nós que vamos tocar o coração das pessoas. Nós vamos colocar argumentos para que essa pessoa abra o seu coração e seja tocada pelo Espírito Santo. Sim, claro. Desistir no meio do caminho é o cara do talento, né? Enterrou o talento. Né? Ok? Até aí tudo bem? Muito bem. Mais umas 2 horas a gente termina. Amém? Misericórdia. Bom, o povo de Deus. Então, perceberam, transfira a unção. Você tem a unção, né? Tem a unção, tem um chamado, mas desenvolva esse chamado. Né? Leve outras pessoas a serem também, né, chamadas e a participarem desse chamado. O povo de Deus é um povo que aprecia estar juntos, né? Principalmente se for noite da pizza, se tiver um encontro, né? A turma está bem em peso, um jantar de graça, mas também aprecia estar junto em reuniões, em estudos, né? É um povo que quer estar em comunhão. Essa é a verdade. Bom, mas é necessário entender por que estamos juntos. Por que nós estamos aqui? Qual a motivação? E qual o objetivo? E o que temos em comum? 1 Coríntios 14, 26. Rapidinho. 1 Coríntios vem antes de 2 Coríntios. 11, 23, 26. Desculpe, 14 e 26. Está vendo? Bom, então, estamos juntos porque temos algumas necessidades específicas e em comum. Oração. Né? Oração é uma delas, está em Atos 1, 14. Dependa mais de Deus. Aproxime-se em oração. Troque a sua força pela força do Senhor. É como Samuel falou, não depende de nós, do tempo nosso. É a força do Senhor né, que nos fortalece. E não dependemos da nossa força, vai se desanimar rapidamente.
semente é lançada, né? E as que caem em terreno fértil, elas brotam. Muitas vezes, não é no terreno nosso ali, não é? A pessoa vai se converter, vai ser chamada pelo Senhor e está em outro lugar. Foi para outra igreja. E daí, qual é o problema? O importante é que houve uma transformação na vida daquela pessoa. Houve uma conversão. Apolo. Tem muito a isso. Nós temos que trabalhar, certo? A semente é lançada. É persistência, né? Comunhão, trabalhar sempre em comunhão, vertical com Deus e horizontal com as pessoas. Bom, estou quase terminando. Compartilhar a palavra e experiências. Né? Aqui fala do profeta, aquele que fala em nome de Deus. O profeta é aquele que fala, ele não fala por si, ele fala em nome de alguém. O profeta de Deus é o profeta que fala em nome de Deus. Né? Ok? Compartilhar a palavra e experiências. Para isso precisamos ter, né? Conhecer. Né? Não vai compartilhar experiência ou palavra se não tiver. Né? Ajudar o próximo. Isso é outra coisa importante. Né? Muitas vezes ficamos... um dos grandes perigos das reuniões em casa é manter um grupo fechado. Né? É bom, é relacionamento, a comunhão, até edificação e tudo mais, mas o ponto essencial, que é a evangelização, não está sendo focado. Ok? Não está sendo focado. E receber novos irmãos. Isso é importante. Viu? Eu fiquei contente quando vi aquele balcão. Esse balcão era um dos meus sonhos. Eu nunca falei para ninguém, mas era... Por quê? Porque provavelmente, não, com certeza, nós vamos ter uma pessoa lá para recepcionar quem entra. Né? Dá o boletim, se é visitante já bate aquele papo, né? E você não percebe como isso é importante. Eu, quando dava palestras, né, motivacionais para a indústria automobilística, para diretores, para empresários, eu sempre falava, a primeira como é que é? Fugiu a palavra? A primeira impressão é que fica. Em uma empresa, por exemplo, muita gente não cuida, né, da telefonista, não cuida da recepcionista. Põe lá uma pessoa qualquer, né? Deixa lá. É um trabalho meio, né, secundário. Mas a pessoa, quando entra, quando é atendida, a impressão que ela vai ter da empresa é como ela foi atendida ao telefone, como ela foi atendida na recepção. Certo? Então, é importante. Eu, quando fui diretor de algumas empresas, eu sempre fazia a questão do seguinte: colocar na recepção as pessoas mais capacitadas que tinham. E pagava o que merecia. Para as telefonistas, a mesma coisa. E ainda fazia cursos regulares todos os meses de relacionamento. O telefonista tinha que atender como se a pessoa estivesse na frente, sorrindo. Bom dia, empresa tal, estamos aqui para atendê-lo, em que posso ser útil? Pô, o cara que está do outro lado, pô, até se ajeita, pô, isso é importante para a chuva, estou sendo atendido. Né? Então, são pequenas coisas. A mesma coisa, uma visita. Quando o meu filho mudou para São José do Rio Preto, nós vivíamos mais a miúde lá. Então, um domingo, ele não tinha ainda igreja, estava procurando. Um domingo nós fomos numa igreja grande, bonita, tá? E entramos. Tá? E o cara que estava na frente virou assim, com
olhando para lá. Aí entramos mais um pouco. Ninguém veio nos cumprimentar. Ninguém veio perguntar de onde éramos, por que estávamos ali. Ninguém. É óbvio que o meu filho não ficou lá, né? Ok. Então, vejam, as oportunidades que se perdem. Né? Por quê? Por causa de saber receber novas pessoas, visitantes, novos irmãos. Né? Ok? Talvez isso seja uma boa aula para os econômicos. Né? Mas todos nós estamos envolvidos nisso, né? Eu acho que a grande vantagem da escola dominical, como são poucos, o cara chegou um cara novo aí, só falta abraçar e beijar. A gente abraça e vai, aí vai outro abraço, né? Dá vontade de dar um beijo na pessoa. E aí o cara fica até sem jeito, fala, pô, você não vier mais, vai ficar chato. Mas é assim. Bom, também estamos juntos porque temos o mesmo entusiasmo, o amor cristão de uns pelos outros e a busca do mesmo conhecimento, ok? Da Bíblia. O grupo supre as minhas necessidades espirituais. Até está básico. Quando a pessoa que compõe o grupo sentir que o grupo está suprindo as minhas necessidades espirituais, emocionais, pessoais, então aí é sinal que o negócio está andando às mil maravilhas. É motivacional e incluso, pois vão sentir a minha falta se eu não participar. O grupo tem compromisso comigo e eu com o grupo. Ok? Então não é simplesmente uma reuniãozinha. Os grupos, pessoas estão entrelaçadas. Existe mais do que uma simples amizade. Né? É incluso, porque os cultos nos lares criam a possibilidade de eu participar das decisões do grupo e de atingir as minhas necessidades, bem como as dos demais participantes. Então, um grupo incluso, ou seja, todos participam. Não é só o líder chega lá na frente, né, como eu estou fazendo aqui, e fica falando. Não. Tem que haver, né, a participação. Ok? Bom, é interativo. Nos conhecemos mutuamente ao expormos nossas ideias e dúvidas, conflitos, confrontações e cuidados. Questões que, bem analisadas e trabalhadas sobre a luz da palavra, nos levará a crescer. Tem que ser um grupo, né, bem transparente, nada de pegadinhas e coisas escondidas. A pessoa tem que saber que você está ali com o coração aberto. Então ela vai abrir o seu coração também. Ok? O objetivo é evangelizar, pois o ambiente cristão, transparente, confiável, acolhedor, o que é fundamental para a evangelização ao discipulado. Nossas qualidades em comum são espírito de equipe. Somos um todo. Como aqui. Somos um grupo, mas somos um todo. Temos em comum muitas coisas em comum. Ok? Transparência. Expõe as qualidades e defeitos. Influência. Ajudando a crescer. E maturidade. Produzindo frutos. Lembre-se sempre, pelos frutos os conhecereis. Qualidades exigidas de um líder cristão, ou de uma líder cristã. Comunicar. Troque ideias com os demais membros. Isto ajudará a ter uma visão geral do que pensam. Lembre-se, o grupo é ao mesmo tempo duas coisas. Primeiro, homogêneo. Homogêneo nas aspirações e objetivos. Nós aqui somos homogêneos, por quê? Porque temos os mesmos objetivos e as aspirações, aprender mais. Não é isso? É ou não é? É. Então, segundo, heterogêneo. Ou seja, como indivíduos com interpretações diferentes a respeito de um mesmo tema. Tá?
Você pode ler um versículo e às vezes a pessoa tem uma outra interpretação. Então é coisa individual, nós somos heterogêneos. Por vezes até conflitantes. Né? Tem pessoas que têm ideias diferentes e quando falam, externam aquilo de forma até agressiva. Né? Ok? Não sei se lembram da reunião passada. Né? Ok. Aprender a discordar de uma delas. Desculpe, aprender a discordar das ideias, sem rejeitar quem as formulou. Senão você vai partir para a ignorância, né? Vai sair para o tapa. Então, você aprende a discordar. Argumenta. Às vezes o cara não ouve, porque quem está geralmente nessa fase né, ele só está falando, ele não está ouvindo. Também. Mas você tem que ter essa qualidade, né, esse dom, né, de rejeitar as ideias da pessoa, mas não rejeitar ela. Ela é um pecador, como nós somos, é uma pessoa que precisa de amor. Na verdade, o que o nosso amigo mais precisava era de compreensão e amor. Acho que o que mais precisa ainda, não é? Bom. Delegar. Então, o primeiro é comunicar, o segundo é delegar, né? Qualidades exigidas. Deixe bem claros os objetivos do grupo. Você sabe, mas pode ser que os demais participantes ainda não tenham uma ideia clara. Priorize os objetivos. Objetivo principal, evangelizar e edificar. Objetivo secundário, testemunhar, interceder, em oração e aconselhar. Outros objetivos, confraternização, cooperação, amizades, momentos sociais, sanduíches, refrigerantes e etc. Isso é lá embaixo. Lá em cima é evangelizar, edificar. Ok? Até aí tudo bem? Então agora é verdade. Para terminar, principal origem das crises nos grupos. É claro que um dia vai chegar, nem tudo são flores, né? Como diria Geraldo Vandré. Nem tudo são flores. Mas, quando chegar esses momentos, nós temos que estar preparados. Né? Existe, vamos ler, esse texto temos que ler, Atos 20, 29 e 30. Atos 20, 29 e 30. Já acharam? Lê em voz alta, bem para todo mundo ouvir bem. Qual é o foco aí da mensagem de Lucas? São 2 pontos. Depois da minha partida, quem estava falando? O apóstolo, né? Paulo. Depois da minha partida, o que vão aparecer? No meu texto está lobos vorazes. Ferozes. Ela falou cruéis. No fundo é tudo a mesma coisa, né? Lobos dispostos ao quê? A separar. Então, são 2 tipos de lobos que vão aparecer nos grupos familiares e que aparecem na igreja também. Tá? Primeiro, os de fora. Bom, são formas de religiões não cristãs, de seitas especializadas em proselitismo junto aos fracos da fé. Né? A gente vai perdendo. A pessoa está mais ou menos enfraquecida, tem um problema, está enfraquecida na fé, está com alguma tribulação. Então, o que acontece? Aparece um cara e fala, mas a igreja do pastor tal, você precisa ver cada milagre que faz. Né? Ver o cara entrar andando e saindo de cadeira de roda. Né? E assim vai falando dos milagres que acontecem. Bom, então a pessoa vai para lá, vai para cá, como Paulo fala, né? Igual meninos que são levados, né, ou como ondas que são levadas pelo vento. Vão e vêm, vão e vêm. Então tem que haver o quê? Nós temos que estar firmes na fé, congregando, firmes na comunhão, certo? É importante isso.
E os de dentro, esses são mais perigosos um pouco. Por quê? Porque produzem grandes estragos. Porque o cara vem, ele é lobo, mas está com pele de cordeiro, de ovelha. Então, fica difícil, né, no início, detectar quais as intenções dessa pessoa. Depois, com o tempo, se percebe, né? A pessoa mais experiente vai perceber. Mas eles agem às escondidas, criticam a liderança, geralmente pelas costas, porque não vai, né, assim, criam grupinhos e divisões. Essa é a turma dos lobos de dentro, né? Ok? Segundo, jactam a sua espiritualidade que julgam ser superior à dos demais. Acho que já assistimos esse filme, né? O cara querer ser, né, se mostrar. Tá? Terceiro, faltam com frequência, não criam vínculos, usam de ironia nas reuniões, discordam de tudo e de tudo. Você fala é A, o cara fala, não, desculpe, eu acho que é B. Aí você fala, não, é B. Não, eu acho que é A. O cara não tem jeito. Não tem jeito. Bom, como tratar isso? E Tito fala sobre essas pessoas, o tratamento dessas pessoas. Primeiro, você fala com a pessoa. Segundo, chama uma pessoa para testemunhar, uma ou duas pessoas para testemunhar o que você vai falar para essa pessoa. Terceiro, na frente de todo mundo fala, meu amigo, você não está sendo produtivo aqui, pelo contrário. Né? Então, ou você se redime e se reestrutura, ou então, por favor, você não tem nada de compatível com o grupo. Né? Com muito amor, muito carinho. Existe o exemplo dos 3 martelos. Né? Primeiro, uma martelada de borracha. Cara, borracha não dói muito, a não ser as balas de borracha. Né? Tem o cara que preferia Raus. Botou uma tabuleta. Né? Chega de bala de borracha, eu prefiro o Raus. E segundo, o martelo de madeira. Né? O cara continua persistindo naquilo, então você dá ali uma marteladinha de madeira. Vai doer um pouco, ele vai perceber e tal. Terceiro, martelo de ferro. E dá-lhe uma marretada e acabou o problema. Ok? Aqui no final, todos receberam, né? Todos seu papel. Eu gostaria que todos tivessem, por final. Eu fiz propositalmente, tem um texto de Timóteo 6, 20 e 21. Só que eu não coloquei, Paulo colocou em tu Timóteo. Eu deixei em branco para que você coloque o seu nome. É uma forma de sensibilizar, de chamamento, de desafio a você. Né? Então, eu vou ler e você, quando eu falar e tu, vírgula, aí você fala o teu nome, tá bom? E tu, vírgula, guarda o que te foi confiado, evitando falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando-a, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Amém? Obrigado.